Por que não eu amar e ser amada de forma sincera, de forma adulta, de forma responsável, equilibrada, né? E quando a gente fala de relacionamentos, a gente fala da vida, porque a vida é feita de relacionamentos. O modo como a gente se relaciona hoje, ele é o reflexo como alguém se relacionou com a gente no passado. Hoje nós estamos nos relacionando aqui, eu e vocês. A gente se relaciona com o celular, a gente se relaciona com a comida, com a natureza. Tudo é relacionamento. E a maneira como você se relaciona reflete em você, no seu ser. Todo tipo de relacionamento que a gente desenvolve, ele hoje, no presente, ele é um reflexo, sim. Tudo, da maneira como a gente se relaciona, é um reflexo da maneira como a gente se relacionou com o mundo adulto, a nossa criança, como a gente aprendeu a se relacionar. Se você é uma criança que nasceu num ambiente de harmonia e de amor, com certeza você vai saber relacionar com harmonia, com amor e com respeito. A vida é feita de relacionamentos, Roberto falando. A cada segundo de nossa vida, deixamos e aprendemos um pouco de nós para o futuro. Perfeito. E aí, muitas vezes, a gente repete os relacionamentos e as relações que a gente viveu, que a gente ouviu, que a gente vivenciou, experimentou lá atrás. E aquilo a gente vai ficando muito intrínseco, vai ficando registrado na nossa mente, no nosso cérebro. E a gente acumula crenças, e acumula situações, e acumula visões de que ou o relacionamento pode ser uma farsa, não existe homem legal, não existe ninguém, isso é impossível, ou que é possível construir uma família, um lar de amor e de harmonia. Muitas vezes, quantas vezes você foi elogiado ou você foi repreendido? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: poxa, mas eu fui muito ruim, eu fui muito isso, eu fui muito egoísta. Aí eu disse: quem te falou isso? Ela disse: meu pai vivia dizendo que a gente tinha abandonado ele, que a gente tinha sido egoísta. O pai dela falou isso. Então ela se sentia assim. Mas não é que a gente seja assim. A gente simplesmente escutou. Menino lindo, maravilhoso, perfeito. Menina linda, maravilhosa, perfeita. A menina desorganizada, menina chata, menina negligente, menina que não sabe fazer nada, menina que não tem jeito para você. A gente vai crescer falando assim: eita, mas não tem jeito para mim mesmo hoje não, né? E aí você vai fazer e se relacionar com as outras pessoas reproduzindo esse modelo. Então, se você foi muito mais cobrado, você só aprendeu a cobrar. Só aprendeu isso. Então você só vai cobrar das pessoas. Se você foi elogiado, incentivado, sim, você vai saber elogiar. Mas o que a gente não tem e não vivenciou e não presenciou dentro da gente, a gente não pode dar para o outro. E muito menos a gente pode cobrar do outro se ele não viveu o que a gente quer ganhar daquela pessoa. Então, esse julgamento a gente tem que estar sempre se policiando em relacionamentos. Seja com amigos, seja com pai, seja com mãe, seja com irmão, seja com marido, seja com mulher, seja lá com quem for. A gente precisa ver o outro como alguém que muitas vezes, poxa, se eu sou vítima dos meus pais e se meus pais só me cobraram, é porque também eles foram vítimas dos pais deles. Nós somos vítimas das vítimas. E assim também é o nosso parceiro, é o nosso amigo, é o nosso chefe. Essa maneira que a gente tem de se relacionar com a gente e se relacionar com o outro, não existe algo maior do que a repetição, o padrão que você vivia lá na sua criança e que você vem acumulando e repetindo ao longo da vida. E aí, de quem é a culpa? Não existe culpa.
Quem tem culpa, quem sente culpa é a criança, porque é como se ela tivesse feito uma coisa errada e ela se culpasse. Ai, foi culpa minha que eu quebrei esse jarro da mamãe. Para adulto, o que existe é responsabilidade. Eu agora sou adulto, porque a criança, ela não sabe. Ela está aprendendo o que é certo, o que é errado, o que fazer e como fazer. Mas para nós, que somos adultos, que já vivemos, já vivenciamos e já temos uma certa independência naquilo que a gente quer fazer, naquilo que a gente quer pensar, naquilo que a gente quer melhorar, quer construir, a gente tem que ter responsabilidade. A gente precisa limpar esses relacionamentos. Você precisa perguntar como você se relacionava, você lembrar como era a sua relação com os adultos, como era o teu ambiente de criança. Poxa, o que é que eu digo hoje para mim? Como eu me relaciono com as pessoas que alguém falou para mim antes? Sabe? Ah, homem não presta. Olha, essa história aí de ser feliz não existe. Claro, uma mãe ou um pai que viveu assim a vida toda, ele só tem isso a dizer. Ele não conheceu o lado de um relacionamento saudável. Marcas do passado. Quando nos tornamos adultos, cabe a gente procurar ser o melhor. Cicatrizes todos temos. Basta você acreditar e querer ser uma nova pessoa. Perfeito. E as cicatrizes, eu sempre falo, se você não quiser ter cicatriz, então você não quer existir ou quer negar a sua existência. Porque, inclusive, tem uma parábolazinha que eu sempre conto aqui, vou contar de novo para quem não ouviu. Era uma festa e a bruxa não tinha sido convidada para a festa do reino. E aí ela foi lá e disse, por que não eu? Só eu não fui convidada? Eu quero entrar nessa festa sim, eu tenho direito também. Aí o rei disse, tudo bem, você pode entrar. Mas para isso você tem que trazer um convidado. Ela disse, uau, é fácil. Não, você tem que trazer um convidado que não tenha nenhuma marca, nenhuma mancha, que não tenha nenhum risco, nenhum resquício de nenhuma dor. Ela disse, é impossível. Aí o rei disse, é isso mesmo, é impossível você entrar aqui. Então, é impossível a gente não ter nenhuma marca. E isso é muito legal, quando a gente entende de onde elas nasceram. Então, enquanto a gente não descobrir quem é essa criança, o que essa criança viveu e aprendeu, para ressignificar tudo isso, para a gente entender e fazer as nossas próprias crenças. E enquanto a gente não romper com esses padrões, a gente vai ficar repetindo. E aí você vai arranjar um relacionamento atrás do outro e vai ser um relacionamento atrás do outro fracassado. Quando você tiver com o chefe ou com o outro, com a sua esposa, com seu marido, com as pessoas, pergunta lá, quando ele estiver fazendo algo que te incomoda bastante, pergunta se você também não faz isso. Ou pergunta por que isso está te incomodando. O porquê isso, sabe, está aguçando em você. E aí você talvez possa ficar um pouquinho mais recuado, observar mais um pouco, ter mais um contato de entendimento com o outro, porque sabe que também ele não é perfeito. Sabe que também ele não tem muito mais a te dar do que aquilo. E que cabe a você construir isso, cabe a ele construir isso. E entender isso é que é o tchan da coisa. É entender como o outro funciona, entender como você funciona, de onde vem tudo isso e o que fazer para não julgar. Até porque, geralmente, as pessoas, eu já falei aqui também, o outro geralmente é o espelho da gente. Aproveitar o outro para ser um professor da gente, para nos ensinar a não ser como eles estão fazendo ali. E se está irritando muito a gente, é porque tem algo dentro da gente que despertou com determinada atitude que o outro teve. Então, conhecer o funcionamento, e todos nós temos características diferentes. E o diferente é que é o massa, porque é o diferente que vai entrar em equilíbrio. O que eu não tenho, ele tem, o que ele tem, eu não tenho. Agora, quando existe o equilíbrio entre sentimentos e pensamentos a nível de um para o outro, sabe? Quanto mais eu vou te dar, mais eu vou receber. E quanto mais eu receber, mais eu quero te dar. Quanto mais você me ama, mais eu quero te amar. Gente, isso não se acaba nunca. Se tiver uma cumplicidade entre o casal.
Então, que fiquem atentas às características das pessoas. Quem é você? Eu sou a pessoa como eu me relaciono. Eu sou o que eu vivo de relacionamento. Eu sou ingrata se eu não me relaciono com a natureza. Eu sou grata quando eu agradeço a natureza. Então, eu me relaciono bem com a natureza. Se julgar sem culpar é uma das grandes missões de cada um no relacionamento. É difícil? É. Porque também a gente passa o tempo todo se julgando, se condenando, se mutilando. Quiçá o outro. Como é que a gente não vai fazer isso? Nessa próxima segunda-feira, dia 12, nós vamos iniciar aqui um treinamento para a gente aprender a construir um relacionamento saudável. E aí, para quem é esse desafio? Mulheres que estão com relacionamentos, que estão insatisfeitas e inseguras no seu relacionamento, que não sabem fazer ou decidir o que fazer nesse relacionamento, né? Fazer ou decidir o que fazer, mas não estão sabendo o que decidir, se fica, se vai, se fica do jeito que está, ou se melhora ou se separa. Então, existe esse grande conflito em muitas mulheres hoje, porque não está bem, não está se sentindo amada, não está se sentindo desejada, não está legal, não tem cumplicidade, e ela não sabe se resgata, e ela não sabe se fica ali ou se ela vai se embora. Mulheres que não têm relacionamento ainda, que estão solteiras e que querem aprender a atrair relacionamentos saudáveis. E para isso, a gente precisa se tornar uma pessoa saudável. Porque a atração, ela é diretamente ligada ao nosso nível espiritual, emocional e físico. Então, se você tem um nível espiritual elevado, você vai conseguir atrair alguém com nível espiritual elevado. Quando tiver igual, por isso que a gente não pode julgar. É importante, vocês vão aprender como atrair as pessoas certas e atrair o relacionamento do jeitinho que eu quero. Pelo menos a gente vai dar um pontapé inicial nisso. E aí também, para quem não tem relacionamento, aprender a viver sem depender de ninguém para ser feliz, para se sentir amada, desejada, sensual, gostosa, radiante. Também para quem está em dificuldades no relacionamento em qualquer instância, seja na família, seja com filhos, seja com funcionários, seja com chefes, seja na escola, para qualquer tipo de relacionamento. O que nós vamos fazer é trabalhar o nosso relacionamento com a gente. Então, sem julgamento, sem culpa, entender quem é você e entender o que o outro é também, quem ele é, são ferramentas importantíssimas para construir um relacionamento de amor e harmonia. Então, espero vocês. Vou colocando aqui o link, tá aí o link. Você é maravilhosa. Yeah! Obrigada, Claudete. É bom demais ouvir isso de vocês. Vamos nos preparar para sermos pessoas que sabem se relacionar com tudo e com todos. Espero vocês de 12 de agosto a 21 de agosto, às 12h30, todos os dias, no Bate Canal aqui, trazendo para vocês como construir um relacionamento saudável. Beijo de luz para vocês. Muito obrigada.